Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso novo canal, né? Vamos fazer tipo um resumo do livro Flores para Algernon. Vai ficar meio complicado aqui. Ele é do autor Daniel Case. 1593 foi a publicação dele. Tem uma curiosidade do autor que ele era um dos roteiristas da Marvel, se eu não me engano. Então, vou começar com a sinopse do livro, vamos dizer assim, que está aqui atrás. Uma cirurgia revolucionária promete aumentar o QI do paciente. Charlie Gordon, um homem com deficiência intelectual grave, é selecionado para ser o primeiro humano a passar pelo procedimento. Em um avanço científico sem precedentes, a inteligência de Charlie aumenta tanto que ultrapassa as dos médicos que planejaram o experimento. Entretanto, Charlie passa a ter novas percepções da realidade e começa a refletir sobre suas relações sociais, até sobre o papel de sua existência. Delicado e profundo e comovente, Flores para Algernon é um clássico da literatura norte-americana. Inspirou o filme Os Dois Mundos de Charlie, ganhador do Oscar de melhor ator, e um musical da Broadway, além de homenagem e referências em mídias diversas. Bom, como o livro já está dizendo aqui, na capinha do livro, ó, capa dura, muito bom. Não é tão grande, mas também não é muito pequeno. Mas é uma leitura boa, agradável. Confesso que quando eu li a primeira vez, eu chorei horrores. Parecia uma criança depois que terminei o livro. E vocês vão entender o porquê. O livro começa com Charlie. Ele tem uma deficiência intelectual. O livro não diz qual é essa deficiência dele. Ele é um varredor de uma padaria. E o desejo dele é ser inteligente. E ele acaba passando para essa experiência, né? E ele faz uma cirurgia no cérebro e recebe um medicamento que vai fazer ele ser inteligente. E o livro é bem interessante, que é como um relatório. É um relatório que ele faz que, pra mim, na minha concepção, acaba se tornando um diário dele. Porque depois eu vou mostrar que ele começa... Quando ele começa, parece que a impressão que dá é que o livro tá escrito da maneira errada, mas é a forma como ele escreve. No caso, ele tá aprendendo a se desenvolver. E ele ele faz essa cirurgia e aos poucos ele vai aumentando a inteligência dele. Ele começa a ler mais livros. Tem uma parte do livro que fala que ele estudou um livro de gramática em um dia e decorou o livro. É interessante também, o livro fala que ele descobriu o uso da vírgula, só que ele começa a colocar vírgula em toda frase. Eu, vírgula, descobri, vírgula, a vírgula. Aí tem um capítulo todo desse jeito. Aí já no caso, o relatório, tem ele falando, eu usei a vírgula errada. Então é bem interessante o avanço que ele vai fazendo. E ele tem uma paixão por uma antiga amiga de colégio dele, que também virou professora, chamada Alice. E ao longo do que ele vai evoluindo a inteligência dele, ele tenta ter um relacionamento com a Alice, mas é uma consequência digamos assim, do experimento, é que ele vai tendo traumas, revivendo os traumas. Tanto é que ele não consegue conversar com mulheres, se aproximar de mulheres por causa da mãe dele. A gente chega na parte que ele começa a relembrar o passado dele de quando ele era criança, que a mãe dele nunca aceitou a deficiência dele, sempre tentava levar ele em vários médicos. O pai, porém, dizia que ele era uma criança e uma criança tinha os seus problemas. A dicção é péssima, gente, mas tudo bem. Tinha uma deficiência, mas a mãe dele não queria aceitar. Até batia nele. E chegou um tempo que a mãe dele engravidou. Aí que a gente começa a saber o porquê desse trauma de mulheres, que quando
a irmãzinha dele nasceu, a mãe dele não queria ele perto de jeito nenhum por causa do problema dele. Ele poderia ser perigoso para a irmã, então a mãe dele nunca deixou ele se aproximar da irmã. Aí a gente começa a pensar que coisas que aconteceram com a gente quando era criança acabam se tornando um trauma. A gente só percebe isso depois de muito tempo, muita terapia, que os traumas que a gente vive são por causa das coisas que aconteceram no nosso passado, né? Então o trauma dele ter medo de chegar perto de mulheres era por causa da própria mãe, que proibia ele de ter contato com a própria irmã, porque ela tinha medo dele fazer alguma coisa. E ele também começa a perceber que as pessoas ao redor dele foram mudando de atitude. Que ele começou a lidar com preconceito, que ele começou a entender também que as pessoas não riam dele, não riam com ele, riam dele, porque ele não agia como padrão, né? E ele começou a perceber que as pessoas ficavam rindo das atitudes dele. E isso deixou ele um pouquinho bem chateado um pouco com a humanidade. Ele começou a como é que eu posso dizer? Ele começou a perceber as atitudes dos colegas de trabalho que não eram legais com ele. E nisso começaram alguns se afastarem, outros começaram a até debochar dele. Tem um momento do livro que fala que desafiaram ele a operar a máquina do pão, que ele só varria. E quando ele operou essa máquina, ele operou melhor do que os funcionários. Ele já começou a trabalhar nessa máquina, começou a ganhar mais. Porém, os colegas do trabalho dele não gostavam muito dessa evolução dele, né? E com o passar do tempo ele foi aprendendo novas línguas. Ele foi, como o resumo do livro disse, ele foi se tornando mais inteligente até que os próprios cientistas. E a gente começa a entender também logo no começo do livro que Algernon não era ele, eu pensava que era ele, mas Algernon é um ratinho de laboratório que no começo ele tinha raiva porque o rato era mais esperto que ele, porque o rato também passou por essa experiência primeiro. E todos os testes que faziam com ele, faziam com o rato. O rato se saía bem no começo e ele ficava com raiva e tentava superar o rato. Até que ele começou a ser tão inteligente como o rato. E teve uma convenção que iam fazer uma apresentação do rato e dele pro pessoal ter aquela convenção de cientistas, né, para mostrar os experimentos, o que eles fizeram. E ele tem uma crise digamos que de pânico, e ele foge com um rato. Aí ele fica escondido numa casa. A Alice ainda vai visitar ele, eles começam a ter um relacionamento, finalmente ele teve coragem. Porque toda vez que ele tentava alguma coisa com a Alice, se aproximar mais, um beijo, ele via o Charlie do passado espiando eles. Porque o Charlie do passado era apaixonado por ela e na cabeça dele ele disse que o Charlie tinha inveja dele do que ele se tornou. O próprio Charlie tendo inveja do Charlie, bem confuso, mas é assim mesmo. Até que chega um ponto que ele não vê mais o Charlie incomodando ele e ele começa a ter um relacionamento com a Alice. Porém, Alice começa a se sentir inferior a ele por causa que ele se tornou inteligente e arrogante. Aí tá o perigo, né, de você adquirir uma inteligência e não ter esse preparo, não ter essa sensibilidade de saber que nem todo mundo é igual a você. Ele começou a se achar o top, né? Isso, muito inteligente, o jeito que o que ele falava, o que ele conversava, deixou um pouco a Alice triste, né? Começou a se sentir inferior, tanto é que ela acabou se afastando dele. E nesse meio tempo que ele fugiu com o ratinho dessa convenção, ele alugou um apartamento. E nesse apartamento ele tinha uma vizinha bem louca, que o primeiro contato que ele teve com ela foi ela entrando na janela dele pra pedir dinheiro. Ele todo bobão, uma mulher, não sei o que, deu dinheiro pra ele. Aí começaram a ter um envolvimento, né? Depois ele foi começar a refletir sobre as coisas ao redor dele. Nesse trabalho da padaria ele descobriu que tinha um amigo que ele
roubava, pegava um dinheiro a mais pra ele, pra sustentar a família. E Charlie se viu no meio de uma crise, né? Se falava pro patrão, se guardava o segredo pra ele. Resolveu que ele não falou. E ele começou a pesquisar mais sobre essa experiência que ele teve com ele, que fizeram com ele e com o ratinho. Porque ele percebeu que o rato estava se tornando agressivo e as atitudes do rato não eram compatíveis com um rato muito inteligente que ele era. Aí ele foi pesquisar e percebeu que aquele remédio experimental tinha algumas falhas. E uma dessas falhas é que o resultado não era permanente. Aí ele tentou falar com os estudiosos, falou que o experimento tinha um erro, porém nada se podia fazer porque, como era experimental, tinha falhas, e a falha é que o efeito dele não ia durar muito tempo. Foi o que aconteceu com o rato primeiro. Ele se tornou agressivo, depois ele foi perdendo as capacidades cognitivas dele, até que chega um momento que o rato morre. Aí todo dia ele enterrou o rato, fez uma cerimônia lá, e ele começa a levar flores para Algernon. Por isso é o nome, Flores para Algernon. Ele levava flores pro ratinho toda vez. E isso vai acontecendo com ele também. A gente vê no começo do livro ele evoluindo, e já pro finalzinho a gente vê a inteligência dele decaindo, ele voltando ao que era. Aí no livro também fala sobre uma clínica de cuidados para pessoas com problemas mentais. Ele foi visitar, foi ver como era, e ele ficou pensativo e disse, poxa, vou parar ali, né? E ele foi mudando. Aí, como ele via que tinha pouco tempo, ele resolveu procurar a família. Ele reencontrou a mãe dele, porém não se lembrava dele direito. Ela acabou ficando com um problema mental, não tem relato no livro, mas eu acredito que seja Alzheimer, porque ela não se lembrava dele, esquecia de algumas coisas, e às vezes até no momento da visita a irmã dele se lembrou dele. Eles conversaram, enquanto a mãe dele não estava se lembrando muito das coisas, e teve um momento que ela teve um rompante de raiva e foi pra cima dele, porém a irmã acalmou ele, né? E depois ele foi visitar o pai separado da mãe, cortou o cabelo com o pai e tudo, mas ele não revelou que era o filho dele. Depois ele vai regredindo, né? Ele vai se tornando... não lia mais, ele se tornava agressivo. Quem cuidou dele foi a Alice, apesar dele ter um envolvimento com essa nova vizinha, mas ela não ficou do lado dele, ela arrumou uma outra pessoa, e quem cuidou dele até o fim até o momento que ele foi para a clínica, foi a Alice. E ele tinha mudanças de humor drásticas, e do mesmo jeito que começou o livro com ele escrevendo de forma errada, terminou com ele escrevendo de forma errada, porque a mente dele já não era a mesma, voltou a ser como era antigamente. E ele sempre dizia que amava Alice, que nunca esqueceu dela, e que ela continuasse levando flores para Algernon. Então esse foi um pequeno resumo, com muitos spoilers, do livro Flores para Algernon. Quem puder, lê esse livro, porque ele é muito bom, vale a pena. E faz a gente refletir, né? Sobre a humanidade, sobre a pessoa adquirir uma inteligência que você não é capaz de lidar com ela. E sobre também o que a gente faz com nossas crianças, que pode deixar também traumas no futuro, né? E até mesmo a gente tem algum bloqueio emocional e não sabe ainda que pode ter sido causado por um trauma quando você era criança. Então esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Comentem mais alguma coisa, se vocês leram, o que vocês acharam. Curtam o vídeo,
compartilhem e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!